Olá, pessoal, eu sou Rosi Alves e esse é o Pod Concurseiro. E numa sessão nova de entrevistas em relação a carreiras, estou iniciando com a área de controle, que muita gente pediu, né? Por ser da área de controle também, acabo puxando um pouco a sardinha pro lado de cá. Para quem não conhece o projeto social Pod Concurseiro, ele foi criado para ajudar os concurseiros que são beneficiários do Bolsa Família a se preparar para os concursos públicos. E que possam um dia concorrer na possível igualdade de condições. Então, eu capto bolsas de materiais de cursinhos para que esses materiais sejam doados exclusivamente para os beneficiários do Bolsa Família, para que eles possam estudar através dessas bolsas e, quem sabe, alcançar o tão sonhado cargo público. Além disso, o Pod Concurseiro ele é um podcast também para falar sobre carreiras públicas, de uma forma que possa trazer a administração por dentro, fazer com que a sociedade conheça a atuação dos órgãos e saibam um pouco a mais. E, inclusive, aos concurseiros que estão se preparando, que o regimento interno, algumas vezes, fica um pouco mais enxuto, né, sobre a atribuição do órgão e pode ter uma dificuldade de entendimento para aqueles que estão se preparando para o certame e que eles consigam encontrar a vocação, né, de servir ao órgão, né, que estão se preparando. Então, o podcast na temática carreiras tem esse objetivo de atrair perfis mais vocacionados para os órgãos, através dessas entrevistas em que o convidado ele vai falar o que é a entrega do órgão, né, o que se espera do perfil do candidato para dentro do órgão. E é muito interessante. Se eu ainda estivesse na fase de concurseira, eu iria adorar assistir esses episódios que ajuda a entender um pouco mais sobre a atuação. E hoje é um convidado do TCU, o Tribunal de Contas da União. O Caco, ele é a gente se conheceu através do Instagram, né, por conta das campanhas do Pod Concurseiro. E quando eu fiz o convite, né, eu fiquei muito feliz de você ter aceitado, porque ter a representação do Tribunal de Contas da União, assim, através de um servidor, para falar sobre a atuação do órgão, é muito importante para mim, do que chegar e apenas falar sobre a área de controle como um todo, através de um episódio específico, né, para falar sobre isso, mas ter um episódio para cada carreira é o objetivo, assim, para que a gente consiga extrair o máximo de informações de cada um. Então, seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigado, Rose. Para mim é um prazer estar aqui, né? Como você já falou, a gente conheceu pelo Instagram, e na verdade eu conheci o Pod Concurseiro, né? Estava pesquisando até sobre isso, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu também, depois de ser aprovado, comecei a trabalhar com concurso, e eu tinha muito comigo essa questão de conseguir fazer disso algo social, algo que fosse útil, né? Para pessoas que não têm tanta condição assim, né? Em condições normais. E pesquisando sobre isso, eu cheguei no Pod Concurseiro e adorei o projeto, né, me apaixonei realmente e a partir daí que a gente começou, né, a conversar, a se conhecer e é um prazer estar aqui hoje gravando esse podcast. Quero, em primeiro lugar, te parabenizar pelo projeto, pela iniciativa, né, que tem feito tanta diferença aí na vida de tanta gente, né, então que Deus te abençoe aí nessa caminhada, né, e que você tenha muito, muito mais sucesso ainda nessa sua missão. Amém, obrigada. Para começar, né, eu queria que você falasse sobre a sua carreira na administração pública, como começou o seu ingresso a partir do concurso público até se tornar auditor federal do Tribunal de Contas da União. Isso, exatamente. Então, a minha história toda, da minha família como um todo, está muito ligada ao concurso público, ao serviço público, né? Então, principalmente por parte de mãe, lá são 7 irmãos, contando com a minha mãe, e todos eles são servidores públicos, e eles vieram de uma família que tinha muita dificuldade na infância deles, né, com meus avós lá, eram 7 filhos, bastante dificuldade mesmo quando eles vieram para Brasília, viviam em condições bem precárias, e através do estudo, eles todos foram aprovados em diferentes concursos públicos, e a realidade da minha geração, os meus primos, meus irmãos, já foi completamente diferente da que eles tinham por conta do que eles conquistaram por meio do serviço público, né? Então, e por conta disso, a gente sempre cresceu na família ouvindo de concurso público, da importância de estudar, de como esse era o melhor
o melhor meio, assim, para você garantir uma vida estável, financeiramente boa, que você consiga ter uma qualidade de vida e tudo para sua família. Então a gente cresceu com isso, então para a gente foi muito natural. Meus primos, praticamente todos, assim, a grande maioria também foi pro mundo dos concursos, né, foi estudar, tal. Tem poucos casos de pessoas assim na minha família que são iniciativa privada ou empreendedores, porque realmente a gente cresceu muito com ouvindo muito isso, né. E no meu caso, eu sou engenheiro mecânico de formação, né, me formei aqui na Universidade de Brasília, só que quando eu entrei no curso eu já sabia que queria concurso público, então às vezes até batia uma dúvida, cara, será que faz sentido eu estar estudando engenharia, né, um curso super difícil, né, que preciso se dedicar tanto assim para uma coisa que provavelmente eu nunca nem vou trabalhar com isso, né, que no concurso público dificilmente eu trabalharia com esse conteúdo, né. Mas gostei do curso, fui fazendo, gostava da área de exatas, então concluí e logo depois fui realmente estudar para concurso público e na época o meu irmão já estava estudando para o TCU, na época era o cargo de técnico, né, nível médio, ele já vinha estudando, e aí quando saiu o edital, eu vi, cara, vamos também, não sei o que, então, são tantas vagas, tá? Eu comecei a estudar, como na época eu não era casado, não tinha filho, hoje a realidade é completamente diferente, mas tinha acabado de me formar, morava com meus pais, não precisava me preocupar com nada de pagar conta, sim, lavar roupa, eu não tinha responsabilidade nenhuma, assim, né? Então eu consegui, durante esse tempo ali, estudar focado e estudava da hora que eu acordava, da hora que eu dormia e graças a Deus consegui lá a aprovação, né, em pouco tempo, não achei que fosse possível, mas deu certo. E eu entrei então em 2015 no cargo de técnico, né, já no TCU. Então a minha carreira foi toda no TCU, primeiro como técnico lá em 2015, e hoje, nesse último concurso que teve de auditor, que eu voltei a estudar mais perto, né, quando começaram os rumores de nova prova, tudo, novo concurso, eu estudei e passei, e agora desde 2022 que eu tô no cargo de auditor, né, então, cara, TCU para mim era um sonho, né, assim, quando eu comecei lá atrás, em 2015 para técnico, eu ainda não tinha tanta noção das carreiras, então por isso que eu acho que esse trabalho que você faz aqui também é bem legal, né, de mostrar por dentro as carreiras, o que você faz, quando você for aprovado, com o que você vai trabalhar. Na época de 2015 eu não sabia, eu fiz mesmo porque meu irmão estava estudando, era ali a oportunidade que tinha na época, eu já estava ali naquele meio e fiz a prova, mas depois que eu entrei, que eu conheci o TCU, vi o que o TCU faz, tá, o que os servidores fazem lá, eu realmente tive essa vontade, cara, não quero sair do TCU, então a única forma de eu ir para um concurso melhor seria o de auditor, né, que é o cargo de nível superior. Então, estudei e graças a Deus deu certo, mas não tinha vontade de sair de lá. Nossa, então você já tinha começado uma carreira dentro do próprio órgão. Isso é importante, né, imaginando alguém que não tenha nenhuma noção do que é o órgão e estudar para o cargo de auditor. A realidade de muita gente é começar estudando para um concurso de menor complexidade, para depois estudar para o cargo de auditor ou um cargo da área afim de determinado órgão, como foi o meu caso. Eu queria ser auditora, e aí eu estudava para o cargo de contador, né, porque eu sou contadora. Eu estudava inicialmente para esse cargo para que eu tivesse um suporte financeiro e conseguir arcar os meus estudos para me tornar auditora, né? Porque são outros materiais, a gente precisa de outras ferramentas, né? Treinar mais discursivas, por exemplo. Às vezes contratar uma consultoria, né? Pode ser a realidade de muita gente para organizar os estudos. E antes de entrar na iniciativa pública, eu era da privada, antes de ser contadora federal. Então, o tempo era muito pequeno para estudar e eu não conseguiria dar conta das matérias de auditor enquanto eu trabalhava em empresa privada, que eu trabalhava em fábrica ainda. Então, eram cargas horárias, assim, bem, bem altas. E daí eu usei como estratégia estudar para ser contadora federal, que é a minha profissão e não seria uma atuação que eu faria por fazer, né? Estaria dentro do que eu gostava de fazer também. E daí eu fui para o Ministério do Planejamento e depois que eu entrei no Ministério, que eu me mudei da Bahia para o DF. E no primeiro dia, Caco, eu já estava estudando. Primeiro dia, tipo, eu estava no hotel. Eu trouxe coisa e estava estudando. Eu não tive aquela fase assim, agora eu vou aproveitar que eu passei no concurso e tal, e depois pensar em estudar, né?
Eu não tive essa fase, porque eu já tinha em mente o que eu queria depois daquela etapa. Então, eu já estava estudando para me tornar auditora e poder comprar os materiais que eu sempre quis comprar, né? Depois que eu fosse servidora. Mas foi bem diferente de mim, porque eu, quando passei para técnico, eu fiquei 7 anos, né? Nesse meio tempo aí, várias vezes eu comecei a estudar para auditor e parei. Comecei e parei, porque exatamente que eu meio que dei uma acomodada. Esse é um perigo do concurso escada, né? E no TCU o cargo de técnico já é um cargo bem legal, financeiramente falando, tudo. Então, assim, foi complicado. Aí eu, nesse tempo, casei também. Aí, se queria curtir com a minha esposa, né? Eu tenho muito isso, né? O dinheiro que eu ganho é que eu quero curtir, né? Ter experiências e tudo, e para me dar uma condição para minha família. Então, a gente gostava muito de viajar, a gente tinha esse combinado, né, de que os nossos 5 primeiros anos ali de casamento seria mais investir em viagens e tudo, então, e esse cargo já me permitia fazer isso. Então, para eu conseguir depois parar, cara, agora eu vou estudar para um concurso melhor, foi bem difícil, porque você fica nessa, né, pô, já tem um cargo bom, uma remuneração boa, e um concurso de auditor é tanta matéria, é um conteúdo tão grande, tudo que não dá para você estudar mais ou menos, né, você tem que, cara, se eu for fazer isso, vou ter que abrir mão de muita coisa, vou ter que me dedicar de verdade para poder ter uma chance de competir. Então, você tomar essa decisão quando você já tem um cargo que já te dá uma condição de vida legal, é difícil, mas graças a Deus que eu consegui fazer isso. E em algum momento virou uma chave que dessas vezes que eu comecei e parei, em algum momento comecei e engatei mesmo, e graças a Deus hoje tô com esse cargo. E tem gente que quando começa a estudar para concurso, já passa para o concurso de auditor, né? Um cargo fim que sempre quis. Então, são várias realidades, né? Então, não existe uma regra de como começar. Você tem que fazer concurso escada. E concurso escada é escada para alguns. Eu sempre falo isso aqui, porque tem gente que faz um concurso de contador para trabalhar nos ministérios e se realiza nesse cargo, e não vê necessidade de continuar estudando. Porque não é uma regra de que você passando no concurso escada, você tem que continuar. Até porque uma busca pode se tornar uma busca incessante. Sim, com certeza. Né? Uma coisa é a sua vocação, uma coisa que você almeja, sonha, um cargo. Outra coisa é estar ali, um fim em si mesmo. De sempre passar em outro concurso, colecionar aprovação, né, para postar... ou o dinheiro acaba não trazendo a felicidade que é imaginada, né? O seu platô de felicidade, que era uma coisa que eu colocava também para mim, até que ponto o dinheiro pode me trazer a felicidade da aquisição de algo de melhoria para mim ou para minha família, enfim. E aí se torna uma busca incessante se você não tiver uma meta, e não é porque todo mundo está fazendo que você tem que fazer, né? É isso mesmo, inclusive... Na minha caminhada, depois que eu passei para auditor do TCU, que era o meu objetivo, né, e eu consegui, aquela alegria, né, caramba, eu consegui e tal, é o carro que eu queria, o órgão que eu queria, com a remuneração que eu queria. Aí logo depois, assim, poucas semanas depois, eu acho, não lembro exatamente agora, mas ia ter o concurso também do Senado, que aí tinha o cargo de consultor, tudo, que é uma remuneração ainda melhor do que a minha. Aí já bate aquela, tô estudando esse tempo todo, já tô num nível muito bom de estudo, né? Se eu continuar, eu sei que eu teria chance de ser aprovado para esse, que tem uma remuneração ainda maior, será que vale a pena tudo? Aí eu fiquei nessa dúvida, mas aí eu fui exatamente por esse caminho que você falou, cara, eu não vou fazer, eu já conquistei o que eu queria, eu já cheguei onde eu queria, eu já tenho uma remuneração excelente, num cargo, no órgão excelente, que é exatamente o que eu buscava, senão a gente cai nessa armadilha de, cara, querer sempre mais, né? Querer sempre mais. Agora eu consegui isso. Você se dedica, só que depois que você consegue, no dia seguinte a gente tem a tendência de meio que já esquecer. Você passou, aí já, e agora? Qual é o próximo? O que eu posso fazer a mais? O que eu posso... E a gente tem que ter muito esse cuidado de não cair nessa de saber encontrar satisfação naquilo que a gente tem, né? Aí, como você falou, cada um tem uma realidade, não existe uma regra. Então, para mim, isso era o que fazia sentido, era o TCU, era essa remuneração que eu tinha como um alvo e tal. Para outras pessoas, talvez, por exemplo, uma pessoa que venha de uma realidade muito diferente, de dificuldade financeira severa, assim, tudo, pessoa que tem um concurso, uma estabilidade num concurso que vai pagar ali R$5.000, aquilo já vai mudar a realidade daquela pessoa.
E sim, muito, né? E ela vai estar satisfeita com aquilo. Aí talvez os filhos dessa pessoa, que já vão nascer nesse nível de financeiro, nível de vida, de qualidade de vida, já queiram algo melhor. Ou então essa mesma pessoa que veio da dificuldade, ela consegue um desse de 5 mil, mas ela tem condição, ela sabe, ela confia em si mesma, tem essa confiança e consegue ir subindo e chegar nos concursos nos cargos mais altos, né, da administração pública. Nada impede isso. Então, é muito importante cada um ter esse autoconhecimento, né, para saber até onde eu consigo chegar, até onde eu quero chegar e até onde é saudável eu buscar, né, e fazer essa análise. É uma coisa muito pessoal mesmo, não existe regra. Precisa fazer sentido. Você falou uma coisa que eu trouxe uma memória para mim, que na primeira inscrição do Pode Concurseiro, a primeira campanha, é que eu faço um formulário online para que eles falem as suas perspectivas, quanto gostaria de ganhar na administração, qual cargo que sonham, as suas formações, para que eu conseguisse saber o perfil dessa pessoa e ajudá-la da melhor forma possível, porque não é só entregar o material, é fazer essa aderência ao material também, que são pessoas que muitas vezes nem tiveram contato com isso, nunca tiveram um acesso a um curso online, né? Sempre foi garimpando cursos no YouTube. E uma das perguntas era a pretensão salarial. Tá parecendo entrevista de emprego, né? Mas era mais para ter uma ideia do quanto eles estavam almejando. E uma das pessoas escreveu R$2.000. Aquilo me tocou muito. Porque R$2.000 para essa pessoa mudaria a realidade dela. E foi a minha primeira campanha do Pode Concurseiro. Foram 2 no total. Essa foi a primeira, esse caso. E aquilo trouxe mais uma razão de existir o Pode Concurseiro, sabe? Me deu mais forças de continuar. Eu fiquei muito emocionada quando eu vi, claro. Mas me fez refletir. Caramba, o poder que tem o serviço público de mudar, de transformar a vida de alguém. Né? De trazer pessoas que querem participar da administração, que antes eram receptores das políticas públicas e agora podem ser agentes na administração pública, ajudando na implementação, formulação de políticas públicas, dependendo do cargo que for atuar. Então, há um ganho extraordinário para a administração, porque são diversos olhares. Pessoas que vieram de outras realidades, de lugares do país, como foi o caso do Concurso Nacional Unificado, aplicação de provas em 228 cidades, a chance que tem de trazer um pouco mais da cara do Brasil para dentro da administração aumenta, né? Claro que existem muito mais coisas para serem feitas nesse caminho. Foi um início, um pontapé muito importante. O que eu sinto falta é a democratização de acesso na preparação para o concurso público, porque existem a lei de isenção, a lei de cotas, né? E facilita esse acesso para as pessoas que precisam. A pessoa tem a lei de isenção, quem é do CadÚnico, né, e não paga a inscrição do concurso. Aí ela tem a oportunidade de fazer a prova. Mas em quais condições? Né? Ela não tem o mesmo acesso ao estudo que eu tenho hoje, que você tem hoje, né? Então acaba ainda precisando disso para que possa usufruir dessa política afirmativa. Né? Então, é uma coisa que eu sinto falta hoje, é a democratização de acesso através da preparação. E é uma pequena parcela, né, do Pode Concurseiro para isso, nessa democratização de acesso. Vamos falar agora sobre o TCU, né? Vamos lá. Aquele prédio maravilhoso. E é mesmo. Todo mundo que sonha com o TCU passa na frente daquele prédio, não é mais a mesma pessoa. É verdade. E eu sempre posto... Quando tô lá, eu posto foto lá daquele prédio, o pessoal adora, né? Realmente o povo sonha com aquilo ali mesmo. Mas vamos lá, qual é a atuação do TCU para além, né, de sua estrutura, do que a gente ouve muito bem falar sobre ambientes de trabalho até, né? Muito bem avaliado até. Acho que tinha saído em uma revista Exame, tem muitos anos isso, né? E em algumas edições falaram da qualidade de trabalho, né, de ambiente de trabalho como avaliação positiva. Mas vamos falar da estrutura do TCU para a sociedade. Para quem nunca ouviu falar, o que é o TCU? Né? Certo. De uma forma simples, né, pra gente. Certo. O TCU, em primeiro lugar, até fazer já começar fazendo um esclarecimento, que a gente sempre fala que o TCU, ele só se pronuncia por meio de seus ministros, né? Então, quem fala
de decisão do TCU, ou coisa do tipo, são os ministros, o plenário, ou as câmaras, né, que tem lá. A gente, o servidor, a gente dá um suporte, e quando eu estou aqui num podcast como esse, por exemplo, eu vou trazer a minha percepção pessoal, não estou falando como representante do TCU e nada do tipo, mas como servidor, né, como cidadão que conhece como funciona tudo, e tentar trazer essa visão de dentro para vocês que estão interessados aí, né, nesse concurso. Mas o TCU, basicamente, ele tem uma gama de abrangência muito grande, né? Então, basicamente, qualquer coisa na esfera federal que a gente vê aí de política pública, de gasto público, de receita, de qualquer coisa que está sendo feita com verba pública, o TCU faz parte da jurisdição do TCU, que a gente fala, né? Que é o quê? O TCU tem poder de fiscalizar e, dependendo do que encontrar, de fazer recomendações, determinações ou coisas do tipo, buscando sempre, agora não lembro se é a missão do TCU, sempre confundo um pouco, até isso aí de concurso, ó, administração, missão, visão, valores, tudo, mas a missão do TCU é essa, de aprimorar a administração pública por meio do controle externo, essa é a declaração que o oficial do TCU, né, é alguma coisa parecida com isso, pode estar algum erro, mas então o objetivo final sempre é esse, como o TCU pode melhorar a administração pública, e a gente faz isso por meio de diversas formas, né, tem as funções do TCU, que uma delas, por exemplo, é a função pedagógica, que a gente chega ali junto com o gestor, dá orientações, né, dá formas de melhorar, aponta boas práticas, que como a gente consegue fiscalizar vários órgãos, né, diferentes, vários agentes públicos, a gente às vezes pode ver uma coisa interessante que alguém está fazendo, e quando a gente for fazer uma fiscalização no outro órgão, a gente aponta, o pessoal de lá está fazendo isso aqui deu certo lá, tá? Então, de forma de disseminar boas práticas. Então, de forma bem geral, é isso, é melhorar a administração pública. Não é tanto, o pessoal olha muito para o TCU, às vezes, com um olhar meio crítico, no sentido de ser só um órgão punitivista, né, ali que chega, não está inserido naquela realidade, aí chega, vê uma inconformidade ou outra e aplica multa e manda parar a obra e coisa desse tipo, né? A gente ouve muito isso e a mídia também ajuda um pouco a ter essa visão, na sociedade ter essa visão sobre o TCU, mas não na verdade isso é uma parcela pequena, né? O que a gente faz sempre é buscar junto com o gestor formas de melhorar, né? E claro, quando a gente encontra irregularidade, a gente, até por lei, né, constitucionalmente falando, a gente tem que apontar e exigir que se façam, né, as correções necessárias, mas o foco do TCU é sempre esse de melhorar a administração pública. Então, toda ação do TCU tem esse foco, seja fiscalização, seja uma instrução processual, ou qualquer coisa que é realizada lá, é com esse foco. E respeitando a segregação de funções, né, porque a construção pelo gestor, né, e a fiscalização, exatamente, de acordo com a atribuição constitucional, né, que tem o Tribunal de Contas da União e os seus respectivos, né, na aplicação dos estados, municípios, né, no caso do São Paulo e Rio de Janeiro, como os únicos tribunais de contas municipais. Quando a gente fala das políticas públicas, se você puder dar algum exemplo de coisas que já aconteceram, que estão públicas mesmo, de atuação do TCU no controle de políticas públicas. Certo. Então, reforçando essa importância do TCU, né? Como você falou, a segregação de funções é muito importante nisso. Então, o formulador de políticas públicas não é o TCU, isso tem que ficar bem claro, né? Não é o TCU que decide o que vai ser feito com dinheiro, se o governo é eleito para isso, né? No caso federal aí, o Poder Executivo, a presidência, que vai decidir, né, os programas, né, as políticas públicas que ele vai adotar ali como suas prioridades, e o TCU vai fiscalizar a aplicação de recursos que são feitos nessas políticas públicas. Então, o TCU não faz política pública, ele, quando surge essa oportunidade, ele orienta, ele traça formas de melhorar essas políticas públicas, mas sem nenhum tipo de ingerência na função ali do Poder Executivo, que é eleito para isso, né? Então, por exemplo, um caso que até deu bastante na mídia aí nos últimos anos
questão de lá, teve auxílios em geral, seja Auxílio Brasil, que foi dado, né, era o Bolsa Família, virou Auxílio Brasil, agora voltou o Bolsa Família, ou qualquer outro auxílio desse mais de caráter social que o governo tem, a gente direto vê na mídia informações sobre, tem aqui tantos milhões de pessoas que já morreram e que estão recebendo recursos do Bolsa Família, por exemplo. Cara, isso só é possível porque tem alguém fiscalizando isso, né? Então não basta o Poder Executivo traçar a política pública, aí tem que ter alguém para fiscalizar isso e ver se esse dinheiro está sendo aplicado da forma correta. Então, isso pode ser feito tanto pelo TCU como pela CGU, mas são órgãos que têm essa função de controle que vão verificar como está sendo a execução na prática daquela política pública. Então, a gente tem também que é chamada as auditorias operacionais, né, que tem uma relação muito grande com essa parte de políticas públicas, que são auditorias em que o TCU, o objetivo não é identificar irregularidades e esse tipo de coisa. O objetivo deixa eu analisar como que essa política pública está sendo implementada e como está sendo a efetividade dessa política pública, se está dando o resultado pretendido ou não, e formas de melhorar essa política pública, né? Isso é feito por meio de auditorias operacionais, que não, como eu falei, não é para apontar uma irregularidade, é uma forma de você sentar com o gestor, ouvir, ver os processos, ver como que ele realiza as tarefas, ver quais sistemas que ele utiliza, e poder buscar com um olhar mais voltado para o controle, uma forma de ajudar a melhorar esses processos, né? Então, acho que seria mais ou menos isso. Então, por exemplo, agora a gente está... esse é um trabalho que ainda está em andamento, então não posso dar muita informação sobre isso, mas estamos fazendo uma análise do novo PAC, né, que é um programa do governo, do Poder Executivo, e como que está sendo isso, como está sendo a implementação, quais são os investimentos que estão sendo feitos, priorização, esse tipo de coisa. Então a gente avalia isso e junto com o gestor a gente dá orientações e tal, para poder melhorar realmente a alocação dos recursos públicos, né, para trazer mais retorno para a sociedade, mais resultado. Basicamente isso. A auditoria operacional eu gosto bastante, assim, né? Ela traz uma inovação para a carreira do auditor. Porque a gente estuda para concurso, a gente tem acesso àqueles conteúdos mais técnicos, né? O que são os testes de auditoria, o planejamento de auditoria, o que é feito. Então, a gente aprende isso através das normas, né? Em relação à auditoria, a gente faz as provas. E quando entra no órgão de controle, a gente já vai com sede daquilo, né? E onde é que eu vou fazer a matriz de planejamento? Cadê os testes, né? E é uma realidade um pouco diferente, porque além de você ter essa base, formar essa base de conteúdo técnico da auditoria, de ferramentas, né? E o próprio órgão, ele disponibiliza os cursos de aperfeiçoamento, né? Tem um curso de formação, né? Do TCU, inclusive, para que o candidato ele entre com o conteúdo mais fresco para a atuação. E chegando lá, ele vai ter uma noção do que é ser um auditor na atuação de uma política pública, por exemplo, né? Auditoria operacional. Você não fica sempre com o mesmo assunto. Né? O que eu mais gosto é isso, você consegue estudar sobre temas que você nunca imaginou que iria estudar, né? Verdade. Isso é um dos pontos positivos principais que eu vejo assim, na área de controle, no TCU especificamente, essa diversidade de temas, né? Então, por exemplo, eu hoje faço parte da CSEX Infra, que chama lá, né, que é a parte de controle externo de infraestrutura, e eu estou especificamente na Audi Urbana, que é uma auditoria especializada, eu sempre tenho dificuldade de lembrar o nome exato, mas na parte que analisa cidade como um todo, né? Mobilidade urbana, risco de desastres naturais, habitação, esse tipo de coisa, e o meu é nessa de mobilidade urbana. Então hoje eu estou trabalhando com isso, eu avalio políticas públicas, tudo de mobilidade urbana, investimentos, empreendimentos que estão sendo feitos, obras, né, principalmente, eu como engenheiro, né, estou nessa área de obras. Mas no TCU você tem essa liberdade, cara, beleza, fiquei um tempo aqui com obras, agora eu quero trabalhar com saúde, tenho interesse, eu acho legal como funciona o SUS, quero entender melhor como que é por dentro e tal,
essa parte mais que tem uma interface maior com essa parte social, né, de ver ali na prática o serviço sendo prestado para o cidadão, né, no serviço de saúde, nesse exemplo que eu estou dando. Então, eu como auditor, eu posso simplesmente mudar internamente e ir para a área de saúde, mesmo sendo engenheiro, isso é muito possível no TCU, e depois eu posso ir para a educação, para a previdência, para qualquer tema mesmo. Então, essa amplitude é um dos principais pontos positivos assim, no TCU, que dificilmente você, passando no TCU, você fica naquela sensação de, pô, tô trabalhando com o que eu não gosto, não tenho interesse por esse assunto. O que acontece em outros órgãos, né? Às vezes você faz um concurso só pelo salário e quando entra lá, você, pô, não queria trabalhar com isso, mas o órgão faz aquilo, você não tem pra onde ir. Então, se você é, por exemplo, na área tributária, né? Você faz aí esse concurso de auditor para a área fiscal, você vai trabalhar com tributo, né? Não tem muito para onde ir, é aquilo. Então, no TCU, não. No TCU você tem essa gama muito maior, assim, uma diversidade, né, de temas para você lidar. Isso é bem interessante, muita gente gosta do TCU exatamente por isso. A área de controle como um todo, né, ela tem essa vantagem, eu acho. Então, pessoal, vem para a área de controle. Exatamente. Vou puxar a galera do fiscal. Não tem lugar melhor não, viu? Muito bom. Existe, para o cidadão comum, né, as pessoas que não estão se preparando para o concurso e que possam assistir esse episódio, que acontece bastante. Tem gente que não se prepara para os certames, mas acompanha o episódio para conhecer as carreiras, saber um pouco mais do que é o serviço público, de que forma o TCU pode auxiliar no controle social, assim, para o cidadão. Certo. Tem essa atuação que eu falei de controle de políticas públicas, né? Mas nessa parte mais de controle social, é uma coisa que a gente, inclusive, bate muito nessa tecla nas auditorias que a gente faz, de cobrar dos órgãos que tenha, em primeiro lugar, a transparência, né? Transparência ativa, que a gente chama, que é do próprio órgão ter a iniciativa de divulgar as suas ações, o que está fazendo, como o dinheiro está sendo gasto, em que está sendo investido, qual está sendo o retorno daquele investimento. Então, e por que é tão importante, né, essa transparência ativa, né? E a gente tem aí lei de acesso à informação, tudo isso que trata sobre esse tema, né? Mas exatamente para possibilitar esse controle social, né? Que a gente tem total consciência. O TCU hoje tem, se eu não me engano, 2.200 servidores para fiscalizar o Brasil inteiro todo. É impossível, não tem como, a gente nunca vai conseguir estar ali em cima de cada investimento sendo feito e tal. Então, quando a gente traz a sociedade para perto, isso, assim, ganha uma amplitude muito maior. Então, a possibilidade existe, né? A possibilidade do cidadão fazer denúncias ao TCU e tudo, e trazer coisas que o TCU às vezes não sabe, não enxergou, e alguém viu, ou muita mídia ajuda muito nisso também, né? Um repórter lá de uma cidade do interior que identificou alguma coisa e traz para a gente, e a partir daí a gente pode fazer um trabalho mais aprofundado sobre aquilo. Então é muito importante essa parceria com a sociedade, né? Esse controle social é muito importante. O TCU tem algumas iniciativas, inclusive, sobre isso. Teve uma auditoria que a gente fez na nossa secretaria, né, lá recentemente, não foi um trabalho que eu participei, mas eu vi, né, acontecendo, que antes de começar na parte de planejamento de auditoria, uma das etapas foi justamente fazer entrevistas, abrir o formulário lá para o pessoal, era uma cidade do interior, para as pessoas de lá poderem responder o que elas achavam sobre certos investimentos que estavam sendo feitos, como aquele investimento tinha impactado a vida dela ou não, né? Se tinha trazido algum retorno, tudo, para a gente trazer essa visão da sociedade para dentro do nosso trabalho, para não ficar um trabalho simplesmente legalista ali, né? De basicamente cara crachá, de comparar a lei com o que está sendo feito, tudo, mas de ver na prática o resultado daquilo, né? A gente tem trazido muito essa análise mais focada em resultado, e ninguém melhor para isso do que a própria sociedade, né? Que é quem está recebendo esse serviço. Então, é muito importante que tenha esse controle social junto aí com os órgãos de controle oficiais, vamos dizer assim, né? Sim. A automação também, né, tem ajudado bastante na atuação do controle através da inteligência artificial, né? Se você quiser falar alguma coisa de alguma atuação do TCU nesse sentido, de ferramentas. Isso até aí já trazendo para o possível próximo concurso do TCU,
esse é um tema, até eu postei sobre isso recentemente, que eu acho que pode vir como surpresa num próximo edital. Se eu fosse apostar, seria justamente essa parte de inteligência artificial. O TCU tem investido bastante nisso internamente, tem um setor lá da área de TI que está dedicado só para isso, já tem algum tempo, né? E eles vêm produzindo trabalhos bem significativos, assim, com resultados bem expressivos, já foram premiados e tudo aí fora do TCU, né? Uhum. Eles criaram, por exemplo, eles chamaram de chat TCU, como se fosse um chat GPT, mas eles deram esse nome, né, chat TCU, que eles incorporaram o chat GPT dentro dos sistemas do TCU. Então, hoje eu consigo, por meio de chat TCU, pedir, vamos supor, eu tenho um processo lá específico que eu preciso fazer a instrução de um processo. Um processo lá com centenas de documentos, páginas e tudo, que eu precisaria ler aquilo para conseguir entender do que se trata, para depois eu começar realmente a trabalhar em cima disso, né? Mas com o chat TCU eu consigo simplesmente dizer, me faça um resumo de 2 páginas da peça X do processo. E ele entra, ele consegue acessar esse sistema interno de processo eletrônico do TCU e trazer essa resposta para mim do resumo daquela peça, né? E coisas desse tipo. Vem evoluindo bastante, sabe? Essa é só uma das funções, mas vem evoluindo bastante. E vendo isso, né? Vendo a importância que tem sido dada dentro do TCU pela administração, pela auto-administração do TCU, eu acho que é um tema bem possível de ter aí numa próxima prova, né? Na última já foi cobrado bastante a parte de TI, mas mais assim na pegada de análise de dados, né? Banco de dados, SQL e tudo, mas essa parte de inteligência artificial, essa parte de generativa, né? Que mais recente aí, eu acho que é bem possível de vir no próximo concurso também. Não, é muito bacana saber que existe, né? Porque a inteligência artificial, né? Eu imagino que ela ajuda, ela dá um suporte para que a sua análise seja mais profunda. Sim. Né? Porque a gente acaba perdendo muito tempo com coisas manuais, o que poderia ser manual, de olhar as peças, se tal artigo já foi previsto de alguma forma, né, em alguma peça, algum documento dentro do processo. E daí você não precisa fazer isso, que é uma coisa mais braçal, e acaba a inteligência artificial te dando esse suporte para que você melhore o seu nível de análise. Não é que ele venha substituir a sua análise, né, de uma forma mais ficar conformado, né, com isso. E sim, você potencializa que a sua análise seja mais profunda. É uma coisa que eu defendo bastante, assim, o uso da inteligência artificial. E ajuda muito, assim, na parte de, como você falou, trabalhos que seriam mais braçais, vamos supor, eu fiz um trabalho, todo o relatório ali de auditoria que a gente faz, tem que ter a parte ali do resumo, por exemplo, né, tal. Então, essa é uma parte que você, tendo feito já o desenvolvimento do trabalho ali, você passa pro chat GPT, chat TCU lá, pede para ele fazer um resumo daquilo, já sai praticamente pronto para você. E é um trabalho, assim, que você normalmente, você é obrigado a fazer, é uma sessão obrigatória do relatório, mas você não está gerando mais valor. A sua análise já foi feita, né, no desenvolvimento do trabalho. Então, é realmente só uma questão seria de você ler, e pensar como que vai ser melhor resumir e tal. E para essa parte de escrita de textos, cara, é muito incrível o resultado que o ChatGPT traz, assim. Se você souber usar, claro, tem que saber, né, dar os comandos corretos, tudo. Perguntas certas, as perguntas certas, passar os dados que ele precisa, tudo. Mas não basta você chegar e escrever uma linha sobre, me fale aí sobre centro de governo, por exemplo, que é um trabalho que eu fiz recentemente. Centro de governo. Ele pode te dar 1 milhão de coisas. Agora, se você especifica, eu quero saber qual órgão, qual papel e tal, com base nessa lei, nesse decreto, o decreto tal fala isso. Então, com base nisso, e você vai dando instruções para ele que, assim, a qualidade do seu trabalho aumenta muito. Então, não é questão dele fazer o seu trabalho, de forma alguma. Isso. A figura do auditor sempre vai ser necessária. Eu não consigo imaginar num futuro que não vai precisar ter auditor, que a máquina vai fazer tudo. Sabe, eu chego lá, não sei. Eu não consigo visualizar isso, mas a gente saber usar como aliado, né, essa ferramenta desse tipo, assim, melhora muito, tanto a nossa produtividade, então a gente consegue gerir melhor nosso tempo,
Aí, quanto à qualidade em si, a gente faz trabalhos melhores usando isso, não é só uma questão de querer ser mais rápido, mais produtivo, mas de produzir conteúdo melhor realmente para o nosso trabalho. E tendo essa ferramenta própria do órgão faz muita diferença, né? Sim, porque até a gente usar ferramentas externas, existe uma preocupação também com a parte de acesso à informação, né? Tá, o que eu estou colocando ali, para onde isso vai? A gente as pessoas normais não tem esse conhecimento, né? De tal, o que eu jogo aqui no ChatGPT, quem é que tem acesso? Alguém que pode ver isso? Às vezes eu estou jogando uma informação, essa informação que eu estou jogando lá é sigilosa, eu poderia estar jogando aqui, será que alguém vai acessar, vai vazar essa informação? Então tem toda uma análise também de segurança da informação que tem que ser feita, e quando a gente tem ferramentas próprias do órgão para isso, aí facilita, né? Que eles já cuidam disso para você, então já chega, a gente não precisa ter conhecimento sobre isso. Eu mesmo não tenho nenhum conhecimento sobre segurança da informação, só o básico mesmo de educativo que a gente vai recebendo, né, para saber lidar. Mas se o TCU fala, ó, podem usar o chat TCU, na verdade eles querem que você use, não é só pode usar, eles incentivam a usar, tem palestras, já tiveram cursos sobre isso lá dentro, para você realmente usar dessas ferramentas que estão à nossa disposição, né? Então já tira do caminho essa preocupação que a gente teria que ter em outros tempos, né? Legal, e essas abordagens assim, são interessantes, que geram benchmark também, né? Para outros órgãos que possam ter acesso ao episódio e saibam o que os outros órgãos estão fazendo, né? E quem sabe incorporar ferramentas interessantes assim. Eu lembro muito do Alice, né? De licitações. Sim. Que automatiza, né, a ferramenta de análise das licitações, trazendo já as críticas que seriam mais pertinentes para aquela abordagem, e traz uma facilidade muito grande assim, para o auditor, para que ele possa aprofundar e ser mais efetivo, né, e vá ao ponto realmente que importa naquela auditoria, e que possa fazer mais auditorias. Exatamente. Até sobre isso, esses outros sistemas, tem uma Alice que você falou que, cara, se você for pensar na quantidade de licitações que são realizadas por dia no país como um todo, que de alguma forma estaria sob a jurisdição do TCU, que está usando recursos federais, né? Cara, é uma quantidade absurda. Então a gente não teria como fiscalizar tudo, como eu falei aqui. Mas quando a gente tem um sistema como esse, o Alice ele já aponta pra gente, ele ele vasculha esses editais, né? Esses diários oficiais, tudo, e já traz pra gente uns alertas. Ele fala, ó, esse edital aqui, possivelmente tem alguma coisa esquisita nesse ponto. Então já traz para o auditor, já faz um filtro. Então a gente não precisa olhar tudo, a gente já olha o que já tem algum indício de inconformidade por algum motivo, alguma coisa assim, né? Então outro exemplo é lá no TCU, na parte de pessoal, né? Uma das atribuições do TCU é justamente esses atos sujeitos a registro, né, de nomeação e aposentadoria, tá, que passa pelo TCU. E antes, eu não vou lembrar os dados agora, os números, que tem tempo que eu vi isso e não é a área que eu trabalho, mas eu lembro que quando eu vi, foi uma coisa que me chamou muita atenção, de antes o TCU conseguia analisar uma quantidade X de atos desse, de sujeito a registro, e dos que ele conseguia analisar, acho que era assim, mais de 90% era basicamente o TCU dando um carimbo de ok, porque estava ok, não tinha o que falar. É uma atribuição que o TCU precisava fazer, porque constitucionalmente ele precisava disso, mas a maioria dos atos que eram analisados não tinha regularidade nenhuma. Então, os auditores e tal gastavam um tempo muito grande numa coisa que não tinha risco, assim, né? Era pequeno. Então, depois que passou a fazer, hoje eles fazem lá o que chama de... esqueci o nome agora, mas tem um sistema próprio lá que eles fazem, isso foi automatizado completamente já, e todos os atos que chegam no TCU, eles já passam por essa análise do sistema, e só vai para análise do auditor mesmo, aquele que é apontado também como possível irregularidade. Então, hoje, apesar de eles conseguem analisar uma quantidade maior do que analisava, e a taxa de inconformidade encontrada, hoje acho que já, da última vez que eu vi, acho que já era mais de 70%, 80%, assim. Então, antes era, sei lá, 10%, hoje eles só analisam aquilo que já sabe que muito provavelmente vai ter algum erro, entendeu? Então, os auditores não perdem tempo dando um ok, dando um carimbo de ok. Isso é feito pelo próprio sistema. O que passa pelo sistema de forma automática já passa, né? Não precisa de uma análise mais profunda. Então, são formas que a tecnologia ajuda muito a gente no nosso trabalho, né?
eficiência na prática, pessoal. Exatamente. O concurso do TCU, o que você pode falar assim, sobre previsão para quem está aí ansioso para o próximo concurso e acha que vai demorar ou que vai ser por agora? Como se preparar? Porque a previsibilidade é muito importante para o concurseiro. Sim. Né? O órgão consegue atrair perfis mais aderentes ao órgão, pessoas mais vocacionadas, porque elas continuam sonhando em entrar naquele órgão independente, né? Se não passar nesse agora, ele já tem uma noção de quando terá outro e continuar se preparando, porque na vida de concurseiro a gente coleciona mais derrotas do que vitórias. A gente, né, mais reprovado do que aprovado. Então, faz parte dessa continuidade nos estudos, e saber como vai ter o concurso é fundamental para a sua preparação, fazer o ajuste fino que precisa, né, o que não foi bem no último concurso, precisa aperfeiçoar, mas para começar a previsão do TCU. Certo. Aí, de novo aqui, esse informações não oficiais, tá, gente? Não é o TCU que está falando nada, mas o que a gente tem sobre o próximo concurso do TCU? Desde que o ministro Bruno Dantas assumiu a presidência do TCU, ele já está agora no 2º ano, né, da presidência, ele ficou em 2023 e agora em 2024 acaba o mandato dele. Ele tem falado, ele deu algumas entrevistas, mais de uma vez, falando sobre isso, que seria uma prioridade da gestão dele a realização de um novo concurso, ainda na gestão dele. Ou seja, tomando como base essas declarações deles, teria ainda um concurso ainda esse ano, o que já está completamente inviável, né? Então, não tem chance de ter concurso esse ano mais, né? Mas mostra um pouco da intenção do órgão, né? Vai atrasar, obviamente, mas mostra a intenção. E mais recentemente, eu até postei também, deu o que falar essa notícia que eu coloquei lá, né, de informações internas lá, que a gente vai conversando e descobrindo, e eu coloquei que vai ter, a previsão do TCU ter, ainda está válido, né, o último concurso, então ainda tem, acho que, eu sempre esqueço esses números, mas eu acho que tem 60 e poucas pessoas ainda para serem nomeadas, né, dentro do cadastro de reserva, não que vão ser, né, isso aí é decisão do órgão, né, não tem direito, mas tudo indica que eles vão ser chamados pelas declarações que a gente já ouviu. Então, eles zerariam essa lista do cadastro de reserva e depois abriria espaço para o novo concurso, e o novo concurso estaria previsto já daqui a 12 a 18 meses, o que daria final do ano que vem, mais ou menos, né? Essa é a previsão mais recente que a gente teve notícia lá. Seria um concurso para 50 a 60 vagas, a informação também que foi apurada lá, 50, 60 vagas, e a gente sabe que quando é previsão do edital, normalmente chama bem mais. Esse último concurso, por exemplo, que é o meu, eram 20 vagas. Na primeira turma já chamaram 40. E hoje já foram nomeadas, eu acho que mais de 250 pessoas. Então, assim, já mais de 10 vezes o número inicial de vagas, né? Então serve até para os concurseiros aí, às vezes fica, mas é pouca vaga, não vou estudar, concurso muito difícil, não vai chamar quase ninguém. Não se preocupe muito com isso, porque o padrão da administração pública é chamar mais. Não é sempre, e como eu falei aqui no caso do pessoal que está no CR, não é um direito, mas só de você ter o seu nome lá na lista do cadastro de reserva, cara, isso já é uma baita conquista, e se você tem chances, né? Se você está reprovado, beleza, não tem o que fazer. Se você está no cadastro de reserva, você sempre pode ter essa esperança aí, enquanto o concurso estiver válido, de ter essa sua nomeação, né? E não para de estudar, porque, como eu falei, não tem direito, então não dá para contar com isso. Continue estudando, veja outros órgãos que você gosta, ou então esse mesmo órgão pro futuro, né? Um concurso posterior aí. Não pare de estudar, mas, assim, é bom ter essa esperança, né? Não precisa acabar aí. Foi importante você ter falado isso, que às vezes a pessoa colocou o nome na lista, seja no cadastro de reserva, às vezes numa posição boa, às vezes um pouco mais distante, e para de estudar. Sim. Porque acha que resolveu ali, né? E eu vi muitas coisas, já vi muitas coisas. Vi pessoas que passaram nas vagas e demorar mais tempo do que imaginado a ser chamado, e gera uma frustração. E quando você coloca o nome na lista, você está no ritmo forte ali, né? Isso. E quando você continua, você vai aumentando mais ainda a sua chance de cravar na vaga e ser nomeado. Eu só parei depois da nomeação. Isso, tem que ser. Eu falo isso também. O concurseiro, ele só pode dizer que tem certeza com o diário oficial
E olha lá, eu ainda falo, porque a gente já viu casos, né, de que, pô, concurso que é anulado, coisa do tipo, isso acontece, assim, não tem como a gente fugir disso. Então, cara, continue até você estar lá, tomar posse, estar trabalhando, continue, não para. Se você já foi igual esse pessoal no concurso TCU, por exemplo, o que ficou ali na colocação 300, que foi o cadastro de reserva, né, foram mais ou menos 300 pessoas, a diferença dele, de nota, dele para um que ficou ali dentro das 20 vagas é mínima, entendeu? É mínima, é muito perto. Então o concurso tem muito isso, é meio cruel até. Às vezes você se prepara bem, você tá bem, você foi bem na prova, mas por uma questão ali de alguns poucos pontos, você fica lá atrás ou fica dentro das vagas. Então, se você conseguiu ficar no cadastro de reserva, você, sem dúvida nenhuma, você já está muito bem preparado. Você já está no nível muito bom, assim. Então você parar não vale a pena, você já abriu mão de muita coisa, você já estudou muito, então continua, vai mais um pouquinho, que espera ter seu nome ali, realmente ali, sua nomeação, sua posse, para aí sim você poder parar, se você assim decidir, né, mas não pare antes disso, não conte com o cadastro de reserva, e principalmente não conte com notícias, com boatos, né, que a gente ouve. Então, tudo que a gente ouve de blogs especializados, aí, perfis de pessoas que postam notícia de concurso, cara, é muito bom acompanhar isso, porque, como você falou, a previsibilidade é importante. Pô, eu quando ia estudar, eu queria saber, mas quando será que vai ter o concurso? Vai ser daqui 1 ano ou daqui 5 anos? E eu vou ficar abrindo mão de várias coisas, tá, da minha vida, para um negócio que vai ser só daqui 5 anos, tá? Então, é importante, é legal você ter essa noção de dentro do órgão, qual está sendo o planejamento do órgão, mas ter certeza mesmo é diário oficial. Então, essa informação que eu dei aqui, por exemplo, concurso no ano que vem, final do ano que vem, 50, 60 vagas, são informações que são úteis para você usar no seu planejamento, mas oficial, é diário oficial, não tem como fugir disso. Eu tinha muito receio também de parar de estudar antes da nomeação, mesmo tendo passado nas vagas. Eu sou muito pé no chão, assim, quero ver a coisa acontecer para usufruir disso, né? A partir do momento que eu já tô tomando meu cafezinho, assinei a minha posse, tô trabalhando, aí tudo bem, aí eu respiro, ainda fico meio assim, mas é uma loucura da minha cabeça. Aí eu já me sinto melhor. E um fenômeno que é muito interessante, para quem é concurseiro, quem foi concurseiro sabe do que eu vou falar. Na maioria das vezes, quando a pessoa está batendo na trave, acontecem muitas desistências do mundo dos concursos. Pessoas deixam de estudar para concurso quando estão batendo na trave, porque gera um sentimento de frustração tão grande. Pô, eu tô estudando tanto, há tantos anos, por um ponto eu não fiquei na vaga. E nessa hora que tá ali, pegando na taça, a pessoa desiste de estudar para concurso. É isso mesmo. Às vezes mais uma prova ela garantiria dela, mas ela desiste um pouco antes. E é aquele negócio, se você desistir, você nunca vai saber como seria, né? Voltar depois de muitos anos. Exatamente, é bem complicado. E isso que você falou é interessante também, de mesmo com o nome, quando vocês estão dentro das vagas, a gente já sabe a jurisprudência aí para quem está estudando tudo, você tem direito à nomeação. Então você sabe que você, em teoria ali, você vai ser nomeado. Mas o concurso normalmente vem com validade aí de 2 anos, né? A maioria pode variar, esse é o máximo, né? Então, validade de 2 anos, podendo ser prorrogado. Então, você fez uma prova hoje, você está ali dentro das vagas, talvez você ficou em primeiro lugar do concurso, mas você não tem garantia nenhuma de que você vai ser nomeado agora, logo em sequência. Dependendo do que acontece, isso envolve muito política também, né? A situação do Brasil como um todo, como são feitos os arranjos políticos, dependendo aí de qual órgão que a gente está falando, né? De contingenciamento de gasto, tudo isso pode impactar. Então, você pode ter a certeza de que você tem direito à nomeação. Mas quando vai ser? Vai ser amanhã ou vai ser daqui 4 anos? Imagina. Você está disposto a esperar 4 anos? Não faz mais sentido você continuar, fazer mais provas, tá? Para às vezes você não é chamado nesse órgão, mas é chamado antes no outro, tal. Então, realmente, assim, acho que para parar é com a nomeação, não com a nomeação, com a posse, na verdade, nem com a nomeação. Com exercício. Posse, exatamente. O que acontece muito também é esse concurso do TCU, como foi chamando muita gente, teve um reflexo em outros órgãos. Porque pessoas que já estavam em exercício em outras listas, por causa de outras listas, foram chamados no TCU, aí saíram desses órgãos e foram para o TCU, e aqueles órgãos que não tinham uma expectativa de chamar mais vagas, puderam fazer suas reposições. E pessoas que estavam no cadastro conseguiram entrar.
um caso muito, muito grande disso aí que você falou agora, foi exatamente do concurso da CGU e TCU. Eu fiz os dois também, e meu objetivo era TCU, mas como são concursos muito parecidos, né, da área de controle ali, maioria das matérias são comuns aos dois, e era uma semana um depois do outro. Era um fim de semana um fim de semana outro. Primeiro foi TCU, depois CGU. Então eu fiquei focado no TCU, fiz. Depois já estava no nível bom de preparação, tá? Então sabia que eu poderia ir bem na CGU, pelo menos nas matérias que eu tinha estudado. Tinha coisa que eu não tinha visto, não tinha o que fazer, obviamente, mas tive uma semaninha ali para assistir alguns vídeos, tentar ver algumas coisas desses outros temas, e fiz a prova. Eu passei também na CGU, fui nomeado lá, mas não tomei posse, né? Que eu já estava... não lembro se eu já tinha tomado posse no TCU, se ia tomar, agora não lembro bem. Mas o caso depois, muita gente tomou posse na CGU, muita gente mesmo. Da minha turma de 40 no TCU, meu primeiro curso de formação, cara, eu acho que tinha assim, eu acho que era tipo metade da turma era da CGU, que tinha entrado nesse concurso anterior. Poucos meses, ficaram poucos meses na CGU e depois foram pro TCU. E com isso, vagaram 20 vagas na CGU, que foi reposto, né? Chamou outras pessoas e assim vai, o concurso público tem muito isso, né? Esses concursos que às vezes o pessoal faz, mas quer um outro melhor, quando consegue, vaga aqui. E do mesmo jeito TCU, tem muita gente de TCU também, não muita, mas tiveram algumas pessoas do TCU, do meu concurso, que foram para consultor, igual eu falei, do Senado, que teve depois, né? Então, esse movimento acontece, aí um vai liberando vaga para o outro, né? Aí acaba que a gente vê um planejamento inicial, mas esse planejamento é muito afetado por essas coisas. Não dá pra gente cravar que são tantas vagas, só vai ser isso, de forma alguma. Enquanto tem, assim, né, essa fase de muitos concursos agora, gera uma insegurança para o candidato de, qual é que eu vou me candidatar? Eu quero fazer tudo, acaba não se preparando para nenhum, porque quer abraçar o mundo. Tem esse lado ruim, assim, né, para o candidato. E o lado bom é esse aí, de muitos estão chamando muito e vai repondo as listas e cargos que você nem imaginava que fosse ser chamado em condições normais, se não tivesse outro concurso. Foi nomeado por uma reposição, né? É verdade. Muito interessante. Que verdade. Eu vou abrir esse espaço agora para que você fale dos seus trabalhos fora do TCU, né? No mundo dos concursos, que você foi um dos doadores no Pod Concurseiro. Eu fiquei muito feliz quando você pôde ajudar, né, o projeto, e você ajudou com muita felicidade, que eu percebi isso. Você fez até um manualzinho de instrução, como eles poderiam usar, os resumos, e eles gostam bastante. Bom. Eles sempre dão o retorno assim, do material, que eu pergunto também, né? Como é que tá conseguindo ler os resumos, tá conseguindo fazer as questões, por exemplo? E daí eles me retornam, né, que conseguiram enxergar a facilidade de entendimento no seu material. Então, eu queria que você falasse pro mundo concurseiro dos seus trabalhos realizados. Pode olhar para a câmera, o que você... Legal, muito bom ter um feedback desse aí, né? E realmente, como eu falei no início, para mim é um prazer, né, fazer parte, colaborar de alguma forma aí com o que eu posso com a Rose nesse projeto aí do Pod Concurseiro, que é um projeto realmente muito, muito bonito, né? Com uma essência assim, muito, muito legal, que eu concordo muito, e por isso decidi, né, fazer parte. E falando um pouco sobre o meu trabalho, eu vendo, né, materiais de estudo para concurso. Basicamente é isso, são resumos, né, no software específico, que é o OneNote, né, um software da Microsoft, gratuito, e eu tenho diversas disciplinas já, e sigo produzindo outras, né, aumentando aí esse conteúdo. Mas é uma forma de você estudar de uma forma mais facilitada, né? Eu sei que muitas vezes os PDFs dos cursinhos, né, mais tradicionais aí, às vezes são muito longos, demanda muito tempo para estudar, e aí, muitas vezes a gente não tem esse tempo todo para estudar. Então, o que eu tento fazer é condensar, trazer aquilo que é de mais importante para você nos seus estudos, né, de uma forma que também faça sentido e tenha uma profundidade adequada, que a minha ideia nunca é fazer um resumo só, botar alguns tópicos assim, que você vai ler, não vai entender, e chega na prova, você não vai conseguir resolver as questões. Então, eu tento conciliar essas duas coisas, de resumir e diminuir ali o tamanho, né, desse material, tudo, para você poder avançar mais rápido nas disciplinas, mas sem perder em nenhum momento a profundidade, né? Então,
Tem tudo junto nesse resumo. Tem a parte da teoria em si, do resumo da teoria, com a lei seca, que eu acho que a leitura da lei seca para concurseiro é essencial, né? Porque normalmente as questões, elas vêm trazendo exatamente a redação que é usada na lei, né? Então, você precisa ter essa familiaridade com o texto da lei, e nesse resumo eu tento fazer isso. Eu coloco o resumo junto com a lei seca e também com toda a jurisprudência ali sobre aquele assunto, tudo num único lugar, para tentar facilitar essa vida dos alunos, né? A gente também tem lá a parte de mentoria, a gente inclusive está começando agora, a gente vai lançar nessa semana que vem uma turma exclusiva para o TCU, de mentoria para o TCU, e a gente também faz então esse acompanhamento, onde a gente vai traçar metas para os alunos, um acompanhamento individual, traçar metas, materiais de estudo, o que vale a pena, o que não vale, fazer todo um planejamento realmente do que ele precisa fazer de acordo com a realidade dele, de quantas horas de estudo disponível ele tem por dia, tal, todo esse tipo de coisa, para a gente poder traçar um plano para ele chegar, cara, se a previsão é que seja em novembro do ano que vem, por exemplo, a prova do TCU, vamos fazer esse planejamento, você fazendo isso, você vai chegar lá tendo visto tanto por cento da prova, então você vai ter condição, não vai, você vai estar competitivo, não vai, para a gente poder fazer esses ajustes, né? Então a mentoria eu acho que vale muito a pena para esses alunos, né, que querem uma organização melhor, um planejamento para poder só sentar e estudar, sem me preocupar muito com essa questão de o que é mais importante, o que vale a pena estudar, o que não vale. Por quais disciplinas eu começo? É uma pergunta que eu recebo muito, né, lá no Instagram, do pessoal que, mas vale a pena estudar isso, estudar aquilo, estatística, matérias difíceis que tem. Às vezes a pessoa é de humanas, não quer perder tempo com aquilo, será que vale a pena, não vale? Então todo esse acompanhamento e essa análise a gente faz junto com o aluno nesse serviço de mentoria. Então são essas duas coisas que a gente tem lá, resumos e mentoria. Ah, que bacana. E para quem quiser conhecer os seus materiais e tal, fala o endereço do seu Instagram. Eu vou colocar na descrição do vídeo, mas... Certo, é só procurar lá, @resumos_OneNote. OneNote é One de ONENOTE. Então só procurar lá no Instagram que a gente posta sempre tudo por lá. Ótimo. Muito obrigada, Caco, por ter aceitado o convite. Eu estou muito feliz de a gente ter tido essa oportunidade, né? Eu vim para Brasília para gravar com você e trazer essa visão sobre o órgão também, que, claro, né, como você bem mencionou, a intenção não era trazer o órgão falando, né, e sim um servidor que a sua perspectiva, né, de acordo com sua perspectiva, seu olhar diante do órgão, trouxesse informações para a gente, para ajudar o candidato a enxergar mais a administração e o papel do TCU. Então, muito obrigada por ter vindo, e se você gostou do episódio, compartilhe para os seus colegas, né, que estão estudando para a área de controle. Sejam muito bem-vindos à área de controle. Quem era da área fiscal desistiu, né? Até o final desse episódio já desistiu, é brincadeira. Eu vou fazer da área fiscal também para eles não falarem que eu estou só trazendo para a área de controle. É bom tentar convencer o pessoal do contrário. Então é isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo episódio.